O que são esses ladrões de rotina? Você consegue pensar nele? São atividades ou, às vezes, comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia que acabam tirando a gente do nosso foco, atrapalhando a nossa produtividade e deixando a nossa rotina um caos. A gente não consegue fazer muitas coisas do que a gente planejou naquele dia. Vamos então falar aqui rapidamente sobre quais são esses ladrões de rotina. Alguns exemplos bem comuns. Primeiro deles, a procrastinação. O que é procrastinação? É a gente saber o que precisa ser feito e não fazer. Então é sempre o deixar para depois. Quanto mais a gente vai procrastinando, mais perto do prazo a gente precisa. Vamos supor que você seja um estudante de faculdade e você precisa fazer o seu TCC, ou que você precisa estudar para uma prova. Você tem lá um prazo, você sabe do calendário, quando as coisas precisam acontecer. Mas aí normalmente, isso aconteceu comigo também, a gente sempre deixa para a última hora. Para quê? Que dá aquela adrenalina, não é verdade? Do trabalho é a mesma coisa. Poxa, eu tenho uma apresentação na terça-feira, eu vou fazer à tarde, eu vou fazer na terça-feira, meio-dia. Poxa, se você já sabia que tinha que ser feito, por que não conseguiu se planejar um pouquinho e fazer com calma, com capricho, para revisar e você se destacar naquela apresentação que você vai ter? Mesma coisa no trabalho, no TCC, trabalho de faculdade, eu digo. Então, poxa, se você sabe o que tem que fazer, faz antes. A procrastinação, ela faz a gente deixar tudo para a última hora. E aí o que acontece na última hora? Vem o desespero, vem fazer de qualquer jeito, vem entregar algo que poderia ser realmente muito melhor. Enfim, várias coisas que acontecem poderiam ser evitadas se a gente realmente tivesse um pouquinho mais de uma rotina e um pouquinho mais de planejamento. Então a procrastinação é o primeiro grande ladrão da sua rotina. O segundo são as redes sociais sem controle. Depois de muito tempo, depois de refinar minha rotina, de ver a parte também que eu era mais produtivo, o que estava me atrapalhando no meu dia, o que eu poderia fazer, aqueles ajustes finos, toda semana fazendo a revisão e a gente ia vendo o que dava para fazer melhor, eu identifiquei que um dos grandes ladrões da minha rotina, da minha produtividade, da minha até saúde mental, eram as redes sociais. Então, se esse também for o seu caso, foi o que eu acabei de falar, é sem controle. Então, para o meu caso, o que eu tive que fazer? Eu precisava limitar isso, para que eu não tivesse que ficar olhando a rede social a todo momento, ali, às vezes no meio de uma reunião, ali entre uma atividade e outra, me distraindo sem necessidade. Então, quando a gente não tem controle sobre as redes sociais, ela acaba sempre chamando a gente. Por quê? Porque ela vai sempre gerar uma dopamina muito barata. A dopamina é eu não sou neurocientista, tá? Mas é aquele sentimento que não é um neurotransmissor. Dopamina é algo que nosso cérebro descarrega quando a gente sente prazer. E a rede social, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, ela é produzida, treinada, muito aprimorada para que faça a gente ter essas nanodoses de dopamina, não vou nem falar microdoses. Então o que acontece? A gente está lá, pintou uma notificação, tem uma novidadezinha. Foi lá, um cara que eu sigo fez um story. Eu vou lá e olho. Aquilo me dá uma nano, que é menor ainda, uma nanodose de dopamina. Aí eu fico, legal, vi aqui. Aí o que acontece com a dopamina? Ela é extremamente viciante. Então você pode ver, se você tem o hábito de assistir muitos e muitos vídeos, seja no TikTok ou no Reels do Instagram, que a gente acaba assistindo ali, se você deixa sem controle, quase 50, 70, 100 vídeos no dia. E se eu te perguntar o que você viu, provavelmente você não vai lembrar do terceiro vídeo. E nem do último. Porque são só doses muito pequenas de uma dopamina muito barata, que só te distrai, vai roubar a tua energia. Você, se estiver vendo ali alguma coisa de um lifestyle, alguma coisa que você queira e você ainda não tem, ainda hoje, você pode até se desmotivar. Então pode não gerar sentimentos bons. Então quando a gente tem isso sem controle, isso vai realmente acabar com a nossa rotina. Então é algo que eu quero chamar aqui a sua atenção para que você esteja atenta, que você esteja atento ao quanto de consumo de redes sociais você tem no seu dia a dia. Esse certamente é um dos grandes ladrões do nosso tempo, tá bom? Um terceiro ladrão de rotina são as faltas de prioridade clara. Então imagina só, você acorda, já ali perdendo do seu dia, o celular despertou, a primeira coisa que você faz é abrir a rede social, você já 10 minutinhos viram meia hora, já acorda ali, atrapalhado, ali não consegue tomar um café numa boa com a sua família, conversar um pouquinho com o seu cônjuge, não consegue dar atenção ali, as coisas viram desespero. Então quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, quando falta essa clareza no nosso planejamento que seja eficiente, a gente sempre vai começar o dia perdendo. E o pior, perdendo para nós mesmos. Então quando a gente começa a colocar aos poucos uma revisão, uma rotina, um passo a passo, a gente começa a controlar isso. E a gente fica sempre atento. E eu também passo por isso.
tá? Então eu também preciso sempre estar atento, me controlando para que esse tipo de situação aconteça cada vez menos na minha rotina, porque acredite, eu não sou perfeito, tá? Eu busco sempre aprimorar a minha rotina. Eu só trilhei um caminho muito longo, aprendi muita coisa e eu posso aqui te ajudar a você também ter uma rotina melhor no seu dia a dia e para a sua vida. Então a gente também precisa sempre estar atento a esses ladrões de tempo para que a gente não comece o nosso dia perdendo e não ter prioridades claras, não saber o que eu preciso fazer naquele dia, isso certamente vai tirar muito da sua energia e do seu foco no seu dia. E o quarto ponto aqui, que talvez seja o mais difícil, é dizer sim para tudo e para todos. Então, quando a gente quer agradar as pessoas, quando a gente quer que as pessoas ali talvez gostem da gente, a gente acaba falando sim para todo mundo. Que foi o que aconteceu comigo e eu também comecei a precisar falar um pouquinho mais de não. Claro, com educação, com polidez, né? Não é falar não de cara que a pessoa pode se ofender. Né? Então, quando a gente começa a colocar as nossas prioridades, a gente fala para a pessoa, a pessoa chega lá, está sempre pedindo uma ajuda sua. Você pode falar, posso te ajudar? Posso, dia tal. Né? Posso na semana que vem? Não preciso para agora. Não, agora eu estou com a minha prioridade aqui, eu preciso entregar isso, está na minha agenda, a gente pode conversar depois, sabe? Você começa ali ter um pouquinho de jogo de cintura para conseguir não absorver tudo para si. Tá? E isso realmente vai poder te ajudar a você estar atento a esse ladrão de rotina, mas lembra só, não falei para falar não para todo mundo, não falei para nunca mais ajudar ninguém. Lembra que eu falei lá no vídeo anterior? Para você ter a clareza, de ter a flexibilidade também. Vamos lá, depois que você tiver toda a sua estrutura feita, toda a sua rotina montada, imagina que você ainda sobre tempo para ajudar as outras pessoas. Olha que legal. Então você vai conseguir ajudar os outros sem se prejudicar. Mas a gente vai conseguir fazer isso tijolinho por tijolinho, passo a passo. Mas esse é um ladrão de rotina que eu gostaria também de deixar aqui registrado para que você também possa refletir o quanto que isso pode estar te atrapalhando. Agora eu gostaria que você pegasse seu material e escreva. Se você identificou um desses ladrões de rotina que eu citei, escreve aí no seu material, no seu caderno, no seu iPad, no seu tablet, qualquer coisa que você tenha para fazer aqui. O curso também tem um material de apoio aqui, está lá na nossa primeira aula, para você baixar e fazer os exercícios conforme eu vá evoluindo aqui junto com você, tá bom? Então vai lá, anote 3 que você já tenha identificado, 3 ladrões de tempo que podem estar atrapalhando a sua construção da sua rotina. Tá joia? Vai lá, faz essa atividade e eu te vejo já já na nossa próxima aula.